as regras para uma função ser considerada função exponencial. Primeira regra, a incógnita tem que estar no expoente. Segunda regra, a base, que é o a, que está embaixo, deve ser maior do que zero e também deve ser diferente de 1. Qualquer número real maior do que zero é diferente de 1. Esse asterístico aqui, vocês lembram lá da aula de conjuntos numéricos? O que significa esse asterístico aqui na representação dos números reais? Alguém responde aí para mim, por favor. Pode ser pelo chat ou falando. Isso aí, os números reais menos o zero. E o que significa esse sinalzinho de mais aqui embaixo nos números reais, na representação dos reais? Alguém tenta? Mais alguém? O Érico não lembra. O Érico respondeu que o sinalzinho de asterisco representa que não inclui o zero. Perfeito. E o sinalzinho de mais? Ninguém tenta, nem um chute. Pode falar também. Desmutar o microfone e falar, quem quiser. Gabriela também não lembra. Esse sinalzinho de mais significa que são os números reais positivos. Os números reais positivos, o asterisco exclui o zero. Então, são todos reais maiores do que zero. Então, vamos lá. Vamos identificar algumas funções exponenciais. Essa função aqui, ela obedece às regras? Ela é uma função exponencial, sim ou não? Responde aí para mim no chat. Essa que eu estou passando aqui o lápis. Isso, é uma função exponencial. Perfeito. Essa segunda aqui, ela é uma função exponencial, sim ou não? Também, é sim, muito bem. Apesar de ela ter um termo independente aqui, o mais 5, isso não descaracteriza ela como função exponencial. O a é o 2 e o expoente é o x. Esse mais 5 aqui está tranquilo, não tem problema nenhum. E essa daqui, h de x, ela é uma função exponencial, sim ou não? Gabriela falou que não. O Éricon falou que sim. Bom, nós temos um não e um sim. Restante da turma, quem acha que é sim e quem acha que é não? H de x. Tem quantos alunos aqui nessa turma de hoje? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos, mais o professor Daniel, que é administrador da sala, e eu. Então vamos lá, 6 alunos e eu só tive 2 respostas. O André também falou que não é uma função exponencial. Deixa eu ver mais quem está aqui, ó. A Rose está na sala. A Rose foi muito participativa nas outras aulas. Está quietinha hoje, Rose? Por quê? É uma função exponencial, sim ou não? Não, a Rose falou que não. Na verdade, ela é uma função exponencial. Por quê? O a, que é o 0,3, obedece às características todinhas. O a é um número maior do que zero e diferente que 1. 0,3 é um número positivo. Se ele é positivo, ele é maior do que zero. E é também diferente de 1, não é igual a 1. Então, é sim uma função exponencial. Para finalizar, essa daqui, olha, y igual a menos 3 elevado a x mais 1. É uma função exponencial, sim ou não? O André falou que não, Gabriela disse que não, a Rose disse que não, todo mundo falou que não. Mas, na verdade, ela é sim uma função exponencial. Ela é uma função exponencial. Sabe por quê? Não. O Érico falou que o x não é o x. O a é esse valor aqui. É a base. O x é o expoente. Para ser uma função exponencial, o x tem que estar no expoente. O a, que é esse valor aqui, é a base da função, da parte onde está o expoente do x. Só que ela é uma função exponencial porque o a dessa função é 3. Olha, a é igual a 3. Se fosse esse menos aqui, ele está multiplicando. É como se fosse assim, menos 1
vezes 3 elevado a x mais 1. Agora, se esse menos estivesse dentro do parênteses, por que está saindo da tela? Se esse menos aqui, esse sinal de menos, estivesse dentro do parênteses, fosse isso aqui, olha, menos 3 entre parênteses, x mais 1. Aí não seria uma função exponencial, porque nesse caso, o a seria realmente menos 3. Mas aqui no caso, o expoente está só aqui. Olha. Esse menos não faz parte não faz parte da base. A base é só 3. Agora, aqui nesse caso de baixo, em que eu botei dentro do parêntese, aí não seria uma função exponencial. Isso é uma coisa que vocês têm que estar ligados, essa regrinha de potenciação. Por que vocês têm que estar ligados nessa regrinha de potenciação? Preste atenção aqui comigo. Se você tem, por exemplo, esse número aqui, olha, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4 positivo. Mas se eu tenho menos 2 ao quadrado, entre parênteses, quanto que é menos 2 ao quadrado? 4 positivo. Por quê? Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais na multiplicação e na divisão dá positivo. Agora, se eu tivesse isso daqui, olha, sem parênteses, menos 2 ao quadrado, qual seria a resposta dessa expressão aqui? Menos 2 ao quadrado. Exatamente, menos 4, porque vai ser 2 ao quadrado, que é 4, e esse sinal de menos aqui está multiplicando já o resultado, que é 4. O Érico e o André responderam direitinho. O Érico perguntou aqui, no caso do 3 menos, não entendi. Como assim? 3 menos elevado a asterisco underline 1. É porque eu sei que para vocês fica difícil escrever assim no teclado. Pode falar o que você quer dizer que eu vou escrevendo aqui na tela. Pode desmutar o microfone e falar. Porque você botou assim um 3 e um menos depois do 3. Não existe isso. Esse menos depois do 3, você está subtraindo alguma coisa. Tem que ter alguma coisa aqui. O menos tem que vir antes do 3, se você quiser expressar que é 3 negativo. Menos 3 elevado a x mais 1. Isso. O que você... No caso de menos 3 elevado a x mais 1, fica assim, ó, menos 3, em parênteses, elevado a x mais 1. Dependendo do valor de x, vamos supor que x seja igual a 2. Vai ficar menos 3 elevado a 2 mais 1, que é 3. Quanto que é menos 3 elevado a 3? Não realmente, se fosse menos 3 elevado a 2, não seria uma função exponencial, não. Menos 3 elevado a 3 é menos 27, não é 27 positivo. Aqui, no caso, a pergunta que eu estou fazendo é menos 3 elevado a 3, é menos 27. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3, menos 27. Deixa eu ver aqui. Não, tem gente pedindo desculpa. Não precisa pedir desculpa por nada, não. Tá? Vocês estão aí para perguntar mesmo, tirar as dúvidas. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar, pode interromper, pode perguntar, não tem problema nenhum. Não precisa pedir desculpa por isso, não. Podem ficar à vontade. Eu vou fazer agora com vocês o gráfico de uma função exponencial. Aqui nós temos uma função exponencial y igual a 2 elevado a x. É aqui um plano cartesiano para a gente traçar o gráfico dela. Como que a gente traça o gráfico de uma função? Vocês lembram? Primeiro passo, a gente vai escolher aqui alguns valores para x, vai substituir e encontrar o y. Encontrando o y, nós vamos ter um par ordenado xy. Se a gente fizer isso com alguns pares ordenados xy, a gente marca alguns pontos aqui no gráfico. Depois a gente vem ligando esses pontos que a gente traça o gráfico da função. Então, vamos fazer isso para essa função aqui. Olha. Eu tenho x, y. Esse é o par ordenado. Para x igual a menos 2, quanto que é o y? Nessa função aqui, y igual a x, y igual a 2 elevado a x. Para x
igual a menos 2. Vai ficar assim, olha. Y é igual a 2 elevado a menos 2. Vocês sabem fazer essa conta aqui? 2 elevado a menos 2? Não. 4 seria se fosse... O André respondeu 4. Mas 4 seria se fosse 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2. O Érico respondeu que inverte. Tem que inverter. 1/4. Érico respondeu 1/4. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo da turma. Eu comecei a aula considerando que vocês estão bem na parte de potenciação. Todo mundo aqui está bem com isso, com as regras de potenciação? Ou vocês querem uma revisão rápida de potenciação? Responde aí para mim no chat. Revisão rápida de potenciação. Revisão rápida. A Cassandra pediu uma revisão. Então, a Rose também pediu revisão. O André disse que não se lembra. Vou fazer uma revisão rápida de potenciação com vocês. Depois eu volto aqui no... A gente continua aqui de onde a gente parou. Vamos lá. Primeiro, o que é potenciação? Potenciação é quando nós trabalhamos com potência. Por exemplo, A elevado a x é igual a B. Esse A é a base, o nome desse A é base. O x, que é o número que está elevado, é o expoente. Opa, ficou fora da tela. Esse x é o expoente. E o B chama potência. Então, sempre que vocês trabalharem com números nessa forma, em que tem o expoente, vocês estão trabalhando com potência. O A elevado a x, esse conjunto A elevado a x é uma potência. Esse B aqui também, que é o mesmo que A elevado a x, também é a potência. O A é a base, x é o expoente. Agora eu vou passar para vocês algumas regras básicas de potenciação. Primeiro, o que é a potenciação? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ignora aqui esse 7 aqui, tá? Olha só daqui para cá. Se eu tenho aqui 2 elevado a 3, isso mesmo que eu multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes. Olha, 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tenho 2 elevado a 4, é o mesmo que eu multiplicar 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Eu tenho 3 elevado a 2, é o mesmo que eu multiplicar 3 vezes 3. Isso que é a potência. Agora, vamos aqui a algumas regrinhas básicas de potenciação. A elevado a 1 igual a A. O que isso significa? Que qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Por exemplo, aqui, 7 elevado a 1. Qual o resultado dessa conta? 7 elevado a 1. 7, a Gabriela respondeu. Muito bem, 7. A elevado a 0, quanto que é? Opa, não, eu já pulei aqui direto, olha só. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Outra regrinha aqui de potenciação. A elevado a 0 significa que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Se eu botar, por exemplo, 0,3 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0, 1. XYZ elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Menos 20 elevado a 0, 1. Lembra de uma coisa. Eu posso ter números negativos na base, por exemplo, menos 2 elevado a 2. Eu posso ter. Isso é uma potência. Não pode ser considerado uma função exponencial. Função exponencial seria se eu tivesse um x aqui em cima. Não é considerado função exponencial, mas é uma potência válida, menos 2 elevado a 2. Só para vocês não confundirem. Então, vamos fazer aqui o exercício. 5 elevado a 0, quanto que é? O pessoal já respondeu aí 1. Só aí é 1. Essa regrinha aqui, essa outra regrinha. Se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu igualo a base e somo os expoentes. Aqui a base é A, sendo que eles estão multiplicando. O expoente de um é M e do outro é N. Então, eu repito a base, que é o próprio A, e somo os expoentes. Olha, M mais N. Isso é uma regrinha de potenciação que ajuda vocês a resolverem equações exponenciais, que são equações que envolvem potenciação. Se der tempo, na aula de hoje, a gente vai ver, depois de função exponencial, equação exponencial.
Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. O que eu faço aqui, seguindo essa regrinha? Aí eu vou botar aqui o quê? Eu vou escrever igual a 2 elevado a 5. Perfeito. Quem respondeu? A Cassandra respondeu que é 2 elevado a 5. Por quê? Está multiplicando e tem a mesma base. Eu só posso fazer isso se tiver a mesma base. No caso, a base é 2. Então, eu escrevo 2 elevado a 3 mais 2, que é igual a 2 elevado a 5. Essa outra aqui de baixo, a regrinha. Divisão de potências de mesma base. No caso aqui, a base é A. Então, eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu repito a base, que é o A, e subtraio o expoente que está em cima, que está no numerador, pelo expoente que está embaixo, no denominador. Seguir essa ordem. É o expoente que está em cima menos o expoente que está embaixo. No caso aqui da soma, não importa a ordem. Agora, na divisão, importa. Tem que ser o de cima menos o de baixo. Então, aqui é A elevado a M menos N. Essa continha aqui, 3 elevado a 5, dividido por 3 elevado a 3. Quanto que dá? Isso aí, a Cassandra respondeu já o resultado final, 9. Por que 9? 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3, eu repito a base, que é o 3, e o expoente, 5 menos 3. Então, a resposta, 3 ao quadrado, 5 menos 3 é 2, que é igual a 9. Cassandra está com um pensamento igual esses jogadores de xadrez que pensa, que raciocina várias jogadas à frente. Tá de parabéns, hein? Essa daqui. A elevado a M elevado a N. Uma potência de potência. O que eu faço? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Olha. O nome disso é potência de potência. Eu tenho uma potência e por cima dela eu tenho uma outra potência. A elevado a M, tudo isso elevado a N. Eu repito a base, multiplico os expoentes. Vai ficar A elevado a M vezes N. Então, nesse caso aqui, 2 elevado a 3. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer 2 elevado a 2, que é igual a 4, e depois faz 4 elevado a 3. Mas vamos fazer com a regrinha aqui que a gente aprendeu, porque nem sempre vai estar números bonitinhos assim. Aqui, ó, quem respondeu lá, a Gabriela já respondeu, 2 elevado a 6. Por quê? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Aqui, olha, 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. Essa daqui agora. Se a base é uma divisão, eu tenho uma potência em que a base é uma divisão. O que eu posso fazer? Eu coloco o expoente tanto no numerador quanto no denominador. Isso aqui tem ida e volta. Eu posso pegar esse lado aqui e transformar nesse, ou posso pegar esse lado aqui e transformar nesse. Vai depender do exercício, o que é conveniente para você para a resolução do exercício. Tanto a ida, qualquer um deles, tanto a ida como a volta, são válidos. Mas esse caso aqui é um caso que, dependendo do exercício, é bem comum você precisar usar um ou outro. Então, se a base é uma fração, toda essa fração tem um expoente, eu posso colocar o expoente tanto no numerador quanto no denominador dessa fração. Nesse caso aqui, 3/5 elevado a 3. O que eu vou fazer? Olha, o Erickson respondeu que é o famoso chuveirinho. Mas, nesse caso, não é o chuveirinho, não. O chuveirinho, a gente costuma usar esse termo chuveirinho quando a gente está falando da distributiva. Chuveirinho é isso daqui. Olha. Deixa eu fazer aqui para vocês o exemplo do chuveirinho. Se eu tenho 2 que multiplica x menos 1, aí aqui eu faço chuveirinho. Olha. Chuveirinho no x, chuveirinho no 1. Então, vai ficar 2x menos 2. Mas aqui no expoente, dá para considerar como sendo não sei se você já viu isso como sendo um chuveirinho. Nunca vi. No chuveirinho, a gente costuma usar para representar distributivo. Então, esse exemplo aqui, 3 elevado a 3, 3/5 elevado a 3. Como é que vai ficar aqui dentro do parênteses? Como é que vai ficar essa fração? Aplicando a regrinha.
Caramba, essa é fácil, gente. 3/5 ao cubo. Aplicando a regrinha, como é que eu faço? Vai ser 3 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Eu aplico o expoente tanto no numerador como no denominador. Olha aqui, A dividido por B elevado a M. Vai ficar A elevado a M dividido por B elevado a M. Então, aqui vai dar 27 dividido por 125. 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Essa aqui agora, A elevado a menos M. Se o expoente é um número negativo, eu posso inverter a base, inverter a fração e trocar o sinal da base. Tanto positivo como negativo. A elevado a menos M fica 1 sobre A elevado a M positivo. Deixa eu dar aqui alguns outros exemplos para vocês antes de resolver a questão para ficar claro. Olha só. A sobre B elevado a menos M. Eu inverto a fração. Isso é o mesmo que B sobre A elevado a M positivo. Então, eu posso trocar o sinal do expoente e inverter a fração. É uma regrinha. E B sobre A elevado a M, eu posso escrever como B elevado a M sobre A elevado a M. Aqui eu já estou misturando com a regrinha de cima. Então, eu sempre posso fazer isso. Inverter o sinal da base e trocar a fração. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a 5 positivo. Se for conveniente para mim, não é comum, eu posso escrever isso como 1 meio elevado a menos 5. Entendeu? Agora, esse exemplo aqui, 7 elevado a menos 2. A Cassandra já respondeu, que é 1 sobre 7 ao quadrado. Que é 1 sobre... Quanto que é 7 ao quadrado, gente? Fala aí para mim. 49. A tabuada tem que estar na ponta da língua. Se você é daquelas pessoas que fazem assim, quanto que é 8 vezes 6? Aí você fala, 8 vezes 3 é 24. Então, 24 vezes 2 é 48. Então, 8 vezes 6 é 48. Não, você vai estar gastando energia mental na prova, tendo que lembrar, fazer um monte de coisa. Se você já tem a tabuada decorada na ponta da língua, 8 vezes 6, 48. 7 vezes 7, 49. Essa regrinha aqui, se o expoente é uma fração, no caso A elevado a M dividido por M, eu posso colocar isso como radiciação. Eu escrevo a raiz, aí dentro da raiz eu boto a base, que é o A, e o que está no numerador da fração, em cima da fração, eu boto aqui, colado com A, tá vendo? E o que está no denominador da fração, aqui embaixo, boto como sendo o índice da raiz, tá vendo aqui? Então, é sempre assim. O A, eu repito a base, coloco a base dentro da raiz, e o que está no numerador, o que está em cima, eu boto colado aqui no A, e o que está embaixo eu boto como índice da raiz, da radiciação. É isso aí. Quem está em cima vai para dentro, quem está embaixo vai para fora. O Érico falou ali perfeitamente. Então, vamos lá. 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios é o mesmo que... Fala aí para mim, gente. Raiz. Aí eu boto a base aqui dentro, repito a base. O que tem aqui em cima do 2? 3, muito bem. E o índice da raiz é o 2. Sendo que quando o índice é 2, a gente pode omitir esse 2. Não precisa escrever, não. Se escrever, não está errado, não. Quando a raiz é quadrada, é facultativo colocar o 2 ou não. Agora, se for a raiz cúbica e assim por diante, aí a gente tem que escrever o índice. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 2 elevado a 3 a raiz de 8. Alguma dúvida dessas regrinhas de potenciação? Todo mundo entendeu bem todas elas? Vamos recapitular aqui rapidamente. A elevado a x igual a b. O A é a base, o x é o expoente e o b é a potência.
E o conjunto a elevado a x também é potência. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Por exemplo, 7 elevado a 1 é igual a 7. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, 5 elevado a 0 é igual a 1. Não importa se o número é positivo, negativo, se o número está representado na forma de uma incógnita. X elevado a 0 é 1. Sempre 1. Se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Vai ser 2 elevado a 3 mais 2, que é igual a 2 elevado a 5. Divisão de potências de mesma base. E a gente repete a base e coloca o expoente do que está em cima menos o expoente do que está embaixo. O numerador menos o denominador. Então, A elevado a m, que divide A elevado a n, é igual a A elevado a m menos n. Por exemplo, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3, a gente repete a base, que é o 3, e aqui em cima coloca o expoente do de cima menos o de baixo. 5 menos 3, que é 2. Potência de potência. Se eu tenho uma potência dentro da outra, A elevado a m e tudo isso elevado a n. Isso é igual a A elevado a m vezes n. A gente multiplica aqui as potências. Quando a base da potência é uma divisão, é uma fração, a gente pode colocar o expoente tanto no numerador quanto no denominador, que A sobre B, tudo isso elevado a m. É o mesmo que A elevado a m dividido por B elevado a m. Por exemplo, 3 quintos, tudo isso elevado a 3. É o mesmo que 3 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Inverter a fração, dependendo do expoente. A gente pode trocar o sinal do expoente e inverter a base. Isso é uma regra. Aqui eu estou dando um exemplo com m negativo. Mas se aqui fosse um m positivo, eu poderia colocar 1 sobre a elevado a menos m, se eu quisesse. Mas vamos aqui nesse exemplo nosso. A elevado a menos m. Eu posso trocar, inverter a base, vai ficar 1 sobre a, tudo isso elevado a m. 1 sobre a, tudo elevado a m. Sendo que 1 elevado a qualquer número, nós já vimos que 1 elevado a qualquer número é igual ao próprio 1. Ou não vimos? A gente viu essa regra, né? Não vimos essa regra, não. 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Faltou essa regra. Então, 1 elevado a m é igual a 1 mesmo. E a gente aplica o m no denominador também, que vai ser a elevado a m. Por exemplo, 7 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 7 elevado a 2. A Gabriela disse que não entendeu direito a última. A última que você fala é essa daqui, né? Quando o expoente é uma fração. É isso, Gabriela? Essa daqui. Eu vou fazer alguns exemplos aqui embaixo para ficar claro. X elevado a 2/3. O expoente é uma fração. O que eu faço? Eu coloco a base é o x, eu coloco a base dentro de uma raiz, x. E aqui, o que está em cima da fração fica aqui colado no x, está vendo? 2. E o que está embaixo da fração vira o índice da raiz, 3. Vou dar um outro exemplo aqui, olha. 3 elevado a 1 meio. 3 não, vou botar um número para ficar redondinho. 4 elevado a 1 meio. Isso daqui é a mesma coisa que eu botar uma raiz quadrada. Dentro da raiz eu boto a base, que é o 4. E o que está em cima da fração, eu coloco aqui colado no 4. Vai para dentro da raiz. E o que está embaixo da fração vira o índice. O índice da raiz vai para fora. Então, 4 elevado a 1 meio, qualquer número elevado a 1 é igual a ele meio. É a mesma coisa que raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, uma forma de nós representarmos, por exemplo, raiz de 9, isso é o mesmo que 3 elevado a 1 meio. 3 elevado a 1... Opa, 3 elevado a 1 meio não. 9 elevado a 1 meio. 9 elevado a 1 meio, fazendo a conta de volta. 9 elevado a 1 meio. A gente bota o 9 dentro da raiz. O que está em cima fica aqui 9 dentro da raiz. O que está em cima fica aqui colado no 9 e o que está embaixo vai para fora, vira o expoente da raiz. E isso aqui vai ser raiz quadrada de 9, que é igual a 3.
Conseguiu entender agora, Gabriela? Fazer mais uma aqui, olha. 3 elevado a x sobre y é igual a base é o 3, então eu boto a base dentro da raiz, 3. O que está em cima da fração vai para dentro da raiz. Vira aqui, ó, x. E o que está embaixo vai para fora da raiz, y. Então, 3 elevado a x sobre y é o mesmo que raiz y de 3 elevado a x. Bom, vamos voltar agora lá na parte de função exponencial. Nós vamos agora estudar o gráfico de uma função exponencial. Mas para a gente estudar esse gráfico, fazer as continhas, é necessário saber aquelas regrinhas de potenciação. Nessa aula aqui de função, a gente não vai aplicar tanto essas regrinhas não, mas quando for a aula de equação exponencial, aí as regrinhas vão ser usadas direto. Então é muito importante vocês saberem, conhecerem todas aquelas regrinhas. Y é igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função. Função, o que a gente faz para poder traçar o gráfico de uma função? A gente atribui um valor para x. Tendo atribuído um valor para x, a gente acha quem é o y daquele x. E aí a gente forma um par ordenado xy. Nesse par ordenado que a gente conseguiu fazer xy, a gente marca ele no gráfico. E a gente atribui vários valores para x e vai marcando os pontos aqui no gráfico. Depois a gente liga esses pontos que nós formamos o gráfico da função. Então, se eu disser para essa função aqui que x é igual a menos 2, é só eu substituir nessa função aqui o x por menos 2 e encontrar y. Vai ficar assim, y é igual a 2 elevado a menos 2. De acordo com aquelas regrinhas que a gente acabou de ver, quanto que é 2 elevado a menos 2? É o mesmo que? O que a gente faz quando o expoente é negativo? A regrinha do expoente negativo. O que a gente faz? Inverte. Isso aí. Vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 quarto. Nós temos que o y é 1 quarto. Vamos marcar esse ponto aqui, olha, menos 2, 1 quarto aqui no gráfico. O menos 2 está aqui. E o 1 quarto, olha, aqui está o 1. Aqui está o 1 meio. E na metade aqui, entre 1 meio e 0, é 1 quarto. Então, a gente vai ligar o 2 no 1 quarto. É esse ponto aqui, olha, 2 1 quarto. Está meio torto, mas dá para entender. Vamos atribuir agora o valor menos 1. Se x é igual a menos 1, quanto vale y? Esperando, gente, a resposta. Se x é menos 1, quanto vale y? A função é essa daqui. Y é igual a x a 2 elevado a x. 2 elevado a menos 1. Alguém respondeu lá. E quanto que é 2 elevado a menos 1? O Ericon respondeu. 2 elevado a menos 1. Perfeito. 2 elevado a menos 1, a gente inverte e troca o sinal do expoente. 2 elevado a 1, que é igual a 1 meio. Perfeito. 1 meio está aqui, olha. O menos 1 está aqui. Está entre o menos 2 e o 0. Menos 1. Agora é só a gente ligar o menos 1 do x com 1 meio do y. Cara, assim. Para x igual a 0, quanto vale y? Lembrando que é só a gente trocar o x aqui na função. Ó. Y vai ser igual a 2 elevado a 0, que o Ericon respondeu 1. Perfeito. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Logo, 2 elevado a 0 é 1. Então, vai ser o ponto x igual a 0, y igual a 1. Esse ponto aqui, olha. X igual a 0, y igual a 1. Agora, para x igual a 1, quanto vale y? 2, perfeito. A Cassandra Gabriela respondeu 2. Por quê? Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número.
Logo, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, para x igual a 1, o y é igual a 2. 1 está aqui entre o 0 e o 2. Olha, 1. Então, a gente liga o 1 do x com 2 do y. Para finalizar esse gráfico aqui, para x igual a 2, quanto vale y? 4, perfeito. Todo mundo respondeu 4. Muito bem, por quê? Se eu substituir esse x aqui por 2, vai ficar 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, aqui no gráfico, eu ligo o 2 do x com o 4 do y. Já tem as retas aqui ligando. Vou fazer aqui. Agora, para traçar o gráfico, é só a gente ligar esses pontos. Vai ficar assim. E a característica desse gráfico é que, como o x ele cresce infinitamente, vale para qualquer real, qualquer número real, o y ele vai crescer infinitamente, aqui para cima. Cresce infinitamente. Sendo que o y ele nunca é igual a zero. Tá? Ele vai descendo aqui, vai descendo, descendo, ele vai chegando cada vez mais próximo do zero, mas o y nunca encosta aqui no eixo x. O gráfico nunca encosta no eixo x. Ele chega bem pertinho do eixo x. Quanto menor for o valor de x, mais o y se aproxima de x, mas ele não toca no x. Isso eu estou considerando a função sem nenhum outro elemento, só do tipo assim, olha, y igual a elevado a x. Agora, se tivesse aqui a elevado a x mais 1, aí essa regra já não se aplicaria, o gráfico já poderia cruzar o eixo x. Mas na função exponencial pura, assim, sem nenhum outro elemento a mais, o gráfico nunca toca o eixo x. Esse gráfico aqui, vamos esboçar esse gráfico juntos e depois a gente vai comparar o gráfico de cima com o gráfico de baixo para a gente ver algumas propriedades dos gráficos de uma função exponencial. Mas antes de comparar, vamos fazer primeiro aqui o gráfico. Para o ordenado xy, para x igual a menos 2, quanto vale y? Para x igual a menos 1, valor de y. Para x igual a 0, valor de y. Para x igual a 1, valor de y. E para x igual a 2, valor de y. Eu quero essas respostas aqui no chat. Eu vou ali pegar uma água rapidinho e já venho. Contar para vocês a história, enquanto vocês fazem aí, por que eu me atrasei hoje para a aula. Eu me inscrevi no concurso para professor da Prefeitura de Nilópolis, é um município aqui do Rio de Janeiro. E hoje era o último dia para enviar pelos correios os títulos. Título é especialização, outra graduação, mestrado, essas coisas. Era o último dia. Aí eu preparei a aula ontem e falei, amanhã vou levar os títulos logo, né? Para levar os títulos logo para o correio, para chegar em casa dar tempo de dar aula. Aí eu fui de manhã, preparei os títulos, aí quando eu estava preparando os títulos, eu vi que dava para eu terminar um curso de um curso de extensão que eu estava fazendo online, que dava para eu terminar esse curso de extensão e botar mais um título. Aí eu fiquei em casa, comecei a terminar ali, fazer as provas do curso de extensão rapidinho para conseguir concluir o curso. Imprimi mais um certificado, mais um título. Botei tudo no envelope, botei o endereço, peguei o carro e fui para o correio. Foi rápido, para poder chegar a tempo de dar aula. Só que nisso que eu fui para o correio, quando eu cheguei em casa, guardei o carro, esqueci completamente da aula. Deitei na cama cansado, esqueci. Aí o Daniel me manda a mensagem. E aula? Como é que vai dar aula hoje? Aí que eu me liguei, eu levantei correndo, liguei o computador e a aula já estava preparada. Eu comecei a aula para vocês, por isso que eu me atrasei, por causa dos títulos. Isso que dá deixar as coisas para o último dia, que sirva de lição para vocês, não deixar as coisas para o último dia. Já era para eu ter mandado esse título há muito tempo. Vamos lá, coloca aí no chat o resultado. Bota os pares ordenados, por exemplo, menos 2 tanto, menos 1 tanto, 0 tanto. Vocês estão fazendo, gente, tentando fazer? Olha lá, o Érico respondeu. Eu também não sei se está certo não, vou fazer as contas aqui. Vamos lá.
Deixa eu botar o fone de ouvido. Hoje vocês estão um pouco comunicativos, não tem ninguém falando. Para x igual a 2, vai ficar... Para x igual a menos 2, vai ficar 1 meio elevado a menos 2, que é igual a 2 sobre 1 elevado a 2 positivo, que é igual a 2 elevado a 2 sobre 1 elevado a 2, que é igual a 4 sobre 1. Então, para x igual a menos 2, y igual a 4. Presta atenção nesse passo a passo que eu estou fazendo, que eu estou fazendo passo a passo. Isso aí vocês vão memorizando as regras. Para x igual a menos 1, vai ficar 1 meio elevado a menos 1. Isso é igual, eu inverto a 2 sobre 1 elevado a 1 positivo. Então, vai ficar 2 elevado a 1 sobre 1 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a 1, porque número elevado a 1 é igual ao próprio número, que é igual a 2. Então, para x igual a menos 1, é 2. Eu estou fazendo aqui rápido. Se eu errar alguma coisa no meio do caminho, você já avisa, ó, errou ali. Para x igual a 0, olha, 1 meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 meio elevado a 0 é 1. Então, para x igual a 0, y igual a 1. Para x igual a 1, 1 meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, 1 meio elevado a 1 é igual a 1 meio. Então, para x igual a 1, y igual a 1 meio. Para x igual a 2, nós temos 1 meio elevado a 2. Isso é igual a 1 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 quarto. Então, vamos marcar aqui esses pontos agora no par ordenado. A gente vê como vai ficar o gráfico. Para x igual a menos 2, o y é 4. Então, vai ser x menos 2, y 4 aqui. Para x igual a menos 1, o y é 2. Então, o menos 1 está aqui. Vamos ligar o menos 1 do x com o 2 do y. Vem aqui. Para x igual a 0, o y é 1. 1 está bem aqui, na metade entre o 2 e o 0. Aqui é 1. Então, para x igual a 0, y 1. O ponto vai ficar bem aqui. Para x igual a 1, o y é 1 meio. 1 meio é a metade entre 1 e 0. Então, 1 meio é bem aqui. Olha. E 1 aqui. E para x igual a 2, o y é 1 quarto. 1 quarto é a metade entre 1 meio e o 0. 1 quarto é metade de 1 meio. Então, vai ser mais ou menos aqui assim. Vamos traçar esse gráfico agora. Esse gráfico ficou com esse aspecto aqui. Agora, nós vamos confrontar os dois gráficos. Repara que esse gráfico aqui de cima, ele é um gráfico considerado crescente. Então, isso aqui é uma função exponencial crescente. E o gráfico de baixo, ele é um gráfico considerado decrescente. Então, aqui nós temos uma função exponencial decrescente. E alguém consegue determinar qual a diferença entre elas? Por que a de cima é crescente e a de baixo é decrescente? Alguém já estudou isso? Já viu isso? Vou escrever aqui. A de cima é crescente, a de baixo e sempre que a base aqui no caso é o A, no caso é o 2, for um valor maior do que 1, a função exponencial é sempre crescente. Então, aqui nós temos base maior do que 1.
E sempre que a base for menor do que 1 e automaticamente maior do que zero. Porque lembre-se que a base só pode ser valores maiores do que zero. Então, sempre que a base for menor do que 1 e maior do que zero, a função exponencial é uma função decrescente. O Érico está perguntando ali, Érico, eu sempre disponibilizo o slide de todas as aulas. E eu disponibilizo o slide dessa forma aqui, já escrito. Se você for lá no Drive, e lá, Marcelo Matemática. Provavelmente hoje eu não vou botar o da aula de hoje não, vou botar amanhã. Geralmente eu boto um dia depois da aula. Mas já foram dadas 5 aulas. Então, das 5 aulas, você entra lá, Marcelo Matemática, aula 1. Entrando na aula 1, tem a gravação da aula, tem os slides usados na aula, os slides já anotados desse jeito que está aqui mesmo, já com essas escritas. E tem também uma playlist com vários vídeos da aula relacionada ao tema, na aula de função exponencial. Vou botar lá uma playlist de função exponencial. A playlist é uma sequência de vídeos, mas vídeos curtos, rápidos, onde é ensinado... Eu ensino mais coisas, porque aqui na aula com vocês, por causa do tempo, não dá para ensinar tanta coisa. Eu ensino mais coisas. Ensino essas mais coisas num tempo menor, porque eu não estou interagindo com ninguém. É uma playlist em que eu vou só eu falando, só eu gravando mesmo, sem nenhum aluno assistindo. Então fica bem mais dinâmica a aula, bem mais rápido. Para quem assistiu a aula presencial, assistir essa playlist mais rápido vale a pena, porque vai abordar mais assuntos. Eu não consigo dar a matéria toda aqui na aula, a playlist engloba tudo e é um material mais rápido, mais dinâmico. E tem também a gravação da aula. Só teve uma aula que eu não consegui gravar até hoje, que foi, se eu não me engano, a segunda aula. Mas eu deixei lá uma gravação equivalente à aula que seria se ela tivesse sido gravada ao vivo, igual eu estou fazendo hoje. No YouTube. Nessa playlist, no Drive, eu deixo links para os vídeos no YouTube. Se vocês entrarem lá, sempre são links para os vídeos. São links para os vídeos no YouTube. Fica tudo no YouTube. O nome, se você pesquisar, o canal ainda é pequeno, tem 300 e poucos inscritos, provavelmente não vai aparecer. De repente é mais fácil você procurar pela hashtag. Bota assim, ó, hashtag aprovado ser, tudo junto. Na busca dentro do YouTube. Assim. Eu vou colocar aí no chat para vocês o link do canal. E dentro do canal tem todas as playlists. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O canal é esse daqui. Como é que vocês estão vendo aí? Estão vendo a tela toda? O canal é esse daqui. Dentro do canal tem essa parte aqui, ó, playlists. Vocês clicando na playlist, tem as playlists divididas por assunto. Clicando aqui em playlists, tem aqui questões de matemática do Enem, progressão aritmética e geométrica, a playlist que eu estou fazendo agora. Função exponencial, ó, que é a aula que eu estou dando hoje. Função exponencial. Deixa eu abrir aqui, deixa eu dar um pause no vídeo. Tem aqui a playlist todinha. Revisão de potenciação. Depois a segunda aula da playlist, função exponencial. A terceira aula, comportamento do gráfico da função exponencial. Eu dou uma aula detalhada só sobre como o gráfico se comporta. Quarta aula, equação exponencial. E a quinta aula, inequação exponencial. Está faltando só agora umas aulas de exercício de equação exponencial que eu vou fazer, até mesmo para vocês terem uma lista de exercícios. Então, eu já vou montar uma lista de exercícios e jogar aqui nessa playlist também. A Rose encontrou. O Ericon também achou. Vocês acharam como? Vocês digitaram o aprovado ser? A hashtag aprovado ser, assim? De qualquer forma, eu vou botar o link do canal aí no chat para você. Uma das playlists que está nesse canal, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a playlist. São as gravações da aula aqui do curso, olha. Tá vendo essa playlist aqui? Preparatório Enem Matemática?
entrando nessa playlist preparatória Enem Matemática, são as gravações da aula aqui do curso. A única que não foi a gravação que eu não consegui gravar foi essa segunda aqui, ó, intervalos reais. Mas eu coloquei aqui uma aula equivalente. A primeira aula que eu dei para vocês, teoria dos conjuntos. Segunda aula, intervalos reais. Terceira aula, introdução às funções. A quarta aula que eu dei para vocês, olha, função de primeiro grau ou função afim. A quinta aula, questões do Enem, uma quinta aula com aula só de questões do Enem de função do primeiro grau. A última aula que eu dei para vocês, função de segundo grau, é importantíssima a função de segundo grau, sempre cai com a coisa de função de segundo grau. E a aula de hoje, provavelmente vai estar aqui no canal amanhã, que é equação exponencial. Função exponencial. Eu ia entrar no tópico de equação exponencial ainda hoje com vocês, mas não vai dar tempo, que já são 4h55. Mas se vocês virem aqui no canal e ir na playlist função exponencial, tem lá o vídeo de equação exponencial. Ó. Clica aqui em playlist. Cadê? Procura aqui função exponencial. Aqui, ó, função exponencial. Clica nela. Aqui, a primeira aula. E a aula de equação exponencial é a próxima aula. Agora eu não sei o que eu faço. Se na aula que vem eu dou para vocês equação exponencial, ou se eu já pulo para a próxima função ou uma aula de exercício. O que vocês preferem? Vou falar opção A, B e C. Vocês botam no chat. Opção A, aula de equação exponencial. Opção B, vocês se comprometem a estudar equação exponencial por aqui, eu já pulo para função logaritmo. E opção C, só exercícios, aula só de questões do Enem dentro do que eu já dei até hoje. Opção C, todo mundo C. C foi exercícios anteriores do Enem. Então, fechado. A aula que vem vai ser uma aula só de exercícios anteriores do Enem dentro do que eu já dei até hoje. E o outro professor de vocês já está aí? Agora vocês têm aula de história, se eu não me engano. Bom, enquanto o professor não chega, já acabou a aula, falta 2 minutos para acabar aqui a aula, vocês podem ir assistindo o vídeo da playlist de equação exponencial. Eu vou botar o link aí para vocês, a equação exponencial, que é o complemento da aula de hoje. Ó, esse link que eu botei aí para vocês agora é a aula de equação exponencial. Ela é a continuação dessa aula que eu dei hoje para vocês, de função exponencial. Então, enquanto o professor de vocês não chega, eu sugiro vocês assistirem esse vídeo, do link que eu botei aí para vocês no chat. É um vídeo rapidinho, tem pouco mais de 15 minutos, tá bom? Já vou indo. E obrigado, gente, pela participação de vocês e desculpa pelo atraso de hoje. Tchau, pessoal.